Imagine acordar no meio da noite, sentindo um peso invisível sobre o peito. Já teve aquela sensação estranha de estar sendo presente, mesmo quando tem certeza de que está sozinho? Padre Pio, um dos santos mais reverenciados do mundo, ensinou que o mal era de forma sutil, infiltrando-se nas brechas mais inesperadas. A luta de Padre Pio contra o diabo era real, e ele acreditava que muitas pessoas não percebem que estão sob ataques espirituais diários. Agora imagine, e se você fosse o alvo de algo assim? Você saberia reconhecer os sinais? Escreva nos comentários: Padre Pio, eu recebo a sua proteção. Este vídeo vai revelar os 10 sinais claros de que o inimigo está te atacando e que você pode fazer para se proteger. Atenção ao sinal número 9, ele pode te surpreender. Ao final, você não só entenderá melhor o que está celebrando, mas também terá em mãos uma oração poderosa de Padre Pio para proteger sua alma e seu lar. Prepare-se para descobrir informações que mudarão sua percepção espiritual. Fique comigo até o fim e fortaleça sua fé com essas revelações. Oração. Querido Padre Pio, eu te peço que interceda por mim diante de Deus. Proteja-me de todas as forças do mal que tentam enfraquecer minha fé. Que eu permaneça firme na oração e na confiança no Senhor, mesmo diante dos maiores desafios espirituais. Amém. Sinal 1. Desmotivação espiritual súbita. Você já viu que, de repente, aquela chama interior que motivou sua busca espiritual parece ter se apagado? Talvez você tenha começado a sentir uma preguiça inexplicável para orar, ler a Bíblia ou participar de práticas religiosas que antes faziam parte de sua rotina. Essa perda repentina de conexão com sua espiritualidade é um dos sinais mais comuns de um ataque espiritual. Padre Pio sempre alertou sobre isso. Para ele, o diabo teme as orações sinceras, porque sabe que elas são uma ponte direta para Deus. Por isso, quando ele detecta uma mente e um coração conectado à fé, ele tenta enfraquecer essa ligação o mais rápido possível. O ataque se manifesta de maneira sutil. Você acorda com a intenção de orar, mas no exato momento em que vai fazê-lo, sente-se feito por uma fadiga avassaladora, falta de concentração e uma série de distrações que parecem surgir do nada. Isso vai além da simples preguiça, é uma barreira espiritual invisível que impede de se aproximar de Deus. É como se uma força externa estivesse tentando te desviar do caminho, transformando o que antes era um hábito prazeroso em um fardo difícil de carregar. Oração. Pai Celestial, fortalece meu espírito quando me sinto fraco. Não permita que as distrações ou o cansaço espiritual me afastem de Ti. Que minha alma permaneça conectada à Tua luz, e que eu encontre sempre a força para continuar rezando, mesmo quando para difícil. Sinal 2. Medo e angústia inexplicáveis. Já sentiu um medo paralisante ou uma angústia que parece surgir do nada, sem motivo aparente? Esses sentimentos podem indicar mais do que um simples momento difícil. Padre Pio acreditava que sensações de medo, ansiedade ou opressão são sinais claros de interferência espiritual. Ele ensinou que o diabo usa o medo para enfraquecer nossa alma, tentando nos desconectar de Deus e nos afundar em dúvidas e desespero. Esses sentimentos de opressão podem se manifestar em situações cotidianas, como ataques de ansiedade, pensamentos negativos persistentes ou até mesmo a sensação de que algo sombrio está por perto, mesmo que tudo pareça normal do lado de fora. É como se uma sombra invisível seguisse seus passos, drenando sua energia e sua paz. Padre Pio recomendava enfrentar esses sentimentos com coragem e oração, pois para ele, a oração fervorosa é como uma luz que dissipa a escuridão. Oração. Senhor Jesus, acalma meu coração e dissipa toda a angústia que tenta invadir minha alma. Que o Teu amor seja a luz que expulsa todo o medo e que eu me lembre sempre de que em Ti, nada pode me derrotar. A Tua paz é maior do que qualquer temor. Sinal 3. Conflitos intensos e inesperados. Os conflitos fazem parte da vida, mas o que dizer quando as brigas começam a surgir do nada, tomando proporções exageradas? Padre Pio ensinou que o diabo se alimenta da discórdia e usa os conflitos para criar caos e divisão, especialmente entre aqueles que mais se amam. Ele anuncia que quando as pessoas começam a se afastar umas das outras devido a brigas repentinas e desproporcionais, pode haver uma influência maligna tentando destruir a paz e a unidade dessas relações. Esses conflitos surgem de maneira sutil. Você pode estar tendo uma conversa normal com um amigo,
com participação ou familiar, e de repente, um simples desacordo se transforma em uma grande discussão. Essas brigas deixam um rastro de sentimentos negativos, como mágoa e ressentimento, afastando as pessoas e comprometendo a harmonia familiar ou social. O mais preocupante é que, muitas vezes, as razões do desacordo nem são claras, e você se vê preso em uma teia de emoções intensas e descontroladas. Oração. Senhor, dai-me sabedoria para lidar com os conflitos que surgem em minha vida. Que eu tenha paciência para não reagir com raiva e discernimento para enxergar além das brigas. Que a tua paz reine em meu lar e em meus relacionamentos, e que eu seja um instrumento de reconciliação e harmonia. Sinal 4. Fadiga física e espiritual extrema. A sensação de cansaço extremo, tanto físico quanto espiritual, pode ser mais um sinal de ataque espiritual. Padre Pio sempre enfatizava que o cansaço não é apenas uma questão física, ele pode ser uma forma de opressão espiritual, drenando suas forças e tornando difícil realizar até mesmo as tarefas mais simples. Essa fadiga pode impedir que você se envolva em suas práticas de fé, fazendo com que você se sinta pesado e desanimado. Esse esgotamento espiritual pode surgir sem nenhuma explicação clara. De repente, você se sente sem energia para orar, ler a Bíblia ou até mesmo participar de atividades religiosas que antes te traziam paz. Esse cansaço vai além do físico, afetando diretamente sua conexão com Deus e enfraquecendo sua fé. Padre Pio alertava que, em momentos como esses, é importante buscar a renovação espiritual através da oração e da proximidade com os sacramentos. Oração. Pai Celestial, quando me sinto fraco e sem forças, recorro a Ti. Renova minha energia e minha fé, para que eu possa continuar Te buscando, mesmo nos momentos de maior cansaço. Que a Tua me abençoe e me permita superar qualquer barreira espiritual que você esteja tentando me afastar de Ti. Esses sinais são apenas o começo de uma lista poderosa que pode ajudá-lo a refletir e combater ataques espirituais. Ao manter-se em oração constante e em sintonia com Deus, você estará sempre protegido. Sinal 5. Desconexão das pessoas próximas. Já notou que, de repente, você começa a se afastar das pessoas que ama, sem motivo aparente? Esse é outro sinal de um possível ataque espiritual. Padre Pio sempre falou sobre o valor das relações humanas, e como a mal busca isolar aqueles que estão em momentos de vulnerabilidade. Esse afastamento pode ocorrer gradualmente, você começa a evitar ligações, mensagens ou encontros, sentindo que precisa estar sozinho. Mas essa solidão pode ser uma armadilha, pois ela enfraquece sua resistência espiritual e facilita os ataques do inimigo. O isolamento pode dar espaço para pensamentos negativos se multiplicarem, minando ainda mais sua fé. Esse distanciamento não é natural, é uma estratégia de distração, uma tentativa de fazer com que você se sinta desconectado de tudo e de todos, até mesmo de Deus. Padre Pio recomenda que, ao notar esses sinais, você busque o oposto, aproxime-se das pessoas que você ama e ore por comunhão e fortalecimento de suas relações. O amor e a oração compartilhada fortalecem o espírito e criam uma barreira contra as influências malignas. Oração. Senhor, ajude-me a fortalecer os laços de amor e união com aqueles que estão à minha volta. Que eu nunca permita que o inimigo me afaste aqueles que me amam. Que relações sejam um reflexo do Teu amor, trazendo paz e harmonia aos nossos corações. Sinal 6. Perda de propósito e direção. Há momentos em que você pode sentir que está perdido, sem propósito ou sem um caminho claro a seguir. Esse tipo de confusão e falta de direção pode ser mais um sinal de que algo espiritual está em jogo. Padre Pio frequentemente falava sobre como o inimigo tenta nublar nossa visão, fazendo com que perdemos a esclarecer sobre nossa missão de vida. Essa sensação de estar vagando sem rumo pode surgir de maneira repentina, e o que antes parecia claro e certo agora se torna incerto e nebuloso. Nesses momentos, é essencial registrar que a falta de propósito não é um estado natural para aqueles que têm fé. Deus sempre nos guia, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. Padre Pio aconselhava a prática constante da oração para redescobrir o nosso propósito, pois é no silêncio da oração que muitas vezes Deus revela seus planos para nós. Quando sentir que está sem direção, busque em Deus a luz que iluminará o próximo passo. Oração. Pai de segurar, quando me sinto perdido e sem direção, peço que ilumines o meu caminho.
Que a tua luz seja meu guia e que eu encontre em ti o propósito e a paz que tanto procuro. Não permita que a confusão tome conta do meu espírito, mas que eu permaneça firme em tua palavra. Sinal 7. Tentação constante. As tentativas fazem parte da jornada espiritual, mas quando elas se tornam constantes e cada vez mais intensas, pode ser um sinal de que você está sob ataque. Padre Pio enfrentou muitas tentativas, e ele ensinou que o inimigo sempre tenta desviar aqueles que estão no caminho da fé. Seja por meio de desejos mundanos, vícios ou mais influências, as tentativas surgem como uma forma de nos afastar de Deus e de nossos objetivos espirituais. Essas tentativas podem parecer inofensivas no início, mas não são combatidas, elas podem crescer e tomar controle sobre nossas vidas. Padre Pio aconselhou que o primeiro passo para vencer a tentativa é reconhecê-la e não subestimá-la. Ele também recomendou a prática da oração constante como uma forma de fortalecer a resistência espiritual e evitar cair nas armadilhas do mal. Oração. Senhor, conceda-me uma força para resistir às tentativas que surgem em meu caminho. Que eu tenha discernimento para identificar o que me afaste de ti e coragem para dizer não ao pecado. Fortaleça o meu espírito para que eu permaneça firme na tua vontade. Sinal 8. Sonhos perturbadores e pesadelos. Outra forma pela qual o inimigo pode tentar te atacar é por meio de sonhos perturbadores e pesadelos frequentes. Padre Pio ensinou que os sonhos podem ser um campo de batalha espiritual, onde o diabo tenta semear o medo, a dúvida e a confusão em nossas mentes. Esses sonhos geralmente são intensos, deixando uma sensação de medo ou opressão mesmo após acordar, e podem se repetir, tornando-se uma fonte de preocupação constante. Se você está tendo pesadelos repetidos ou sonhos que te deixam inquieto, considere isso como um alerta espiritual. Padre Pio recomenda que, ao acordar de um sonho assim, você imediatamente se dirija a Deus em oração, pedindo proteção e paz. Ele acreditava que a oração poderia afastar qualquer influência maligna e trazer de volta a tranquilidade ao coração. Oração. Querido Pai, protege minha mente e meu coração durante o sono. Que os meus sonhos sejam cercados pela tua paz e tua luz. Livra-me de qualquer perturbação que tente me atingir durante a noite e conceda-me o descanso em ti. Amém. Sinal 9. Dificuldades financeiras inesperadas. Embora as dificuldades financeiras possam ser parte da vida, Padre Pio alertava que, às vezes, problemas repentinos e inexplicáveis com o dinheiro podem ser um sinal de ataque espiritual. Ele acreditava que o inimigo tentaria desestabilizar nossa vida financeira como uma forma de nos desviar da fé e gerar desespero. Se você tem enfrentado dificuldades inesperadas com suas finanças, sem causa aparente, pode ser hora de avaliar se isso tem uma raiz espiritual. Padre Pio ensinou que a fé em Deus pode superar qualquer crise, inclusive a financeira. Ele recomenda que, nesses momentos, você confie mais do que nunca em Deus, oferecendo suas preocupações financeiras em oração e pedindo sabedoria para lidar com os desafios materiais. Nunca subestime o poder da oração para resolver problemas que parecem não ter solução. Oração. Senhor, nas minhas dificuldades financeiras, eu coloco minha confiança em Ti. Concede-me sabedoria para meus bens e força para superar os desafios. Como respostas. Sinal 10. Sensação de opressão física e mental. A sensação de opressão física e mental, como se um peso estivesse sobre seus ombros, pode ser um sinal de que você está sendo espiritualmente atacado. Padre Pio falava frequentemente sobre essa sensação, alertando que o inimigo tenta sobrecarregar as pessoas com pensamentos negativos e sentimentos de desespero. Esses sentimentos se manifestam como dores físicas sem causa aparente, cansaço extremo ou uma sensação de estar preso em um ciclo de pensamentos negativos. A opressão mental pode ser ainda mais sutil, surgindo como uma corrente de preocupações que nunca cessam, minando sua paz interior. Padre Pio sempre recomendava o poder da oração para fortalecer esses sentimentos. Ele ensinou que, ao elevar nossos pensamentos a Deus, dissipamos as nuvens escuras que tentamos encobrir nossa mente e corpo. Oração. Pai Celestial, quando a opressão pesa sobre mim, recorro a Ti. Liberta-me de qualquer fardo espiritual que esteja tentando me afundar e restaurar minha paz. Que eu encontre descanso em Tua presença e rompimento em Tua proteção. Amém. Com esses sinais em mente,
É importante que você continue atento ao seu estado espiritual e não subestime o poder da oração para vencer as batalhas que não são vistas a olho nu. Padre Pio nos deixou um grande exemplo de como resistir ao mal com fé inabalável e confiança no poder de Deus. A desconexão das pessoas que você ama é um alerta que não deve ser ignorado. Padre Pio nos ensina que as relações humanas são fundamentais para nossa caminhada espiritual, e o isolamento pode ser uma forma sutil de ataque. Às vezes, começamos a nos afastar gradualmente, sem perceber, e essa solidão nos coloca em uma posição vulnerável. O inimigo tenta nos separar de nossos entes queridos para enfraquecer nosso espírito e deixar nossa mente suscetível a pensamentos negativos. Essa estratégia de isolamento pode criar um ambiente mental propício ao desespero e à perda de fé, dificultando o processo de cura espiritual e emocional. Perda de propósito e direção. Quando a sensação de perda de propósito ou direção toma conta de nossa vida, isso pode ser um indicativo de que algo mais profundo está acontecendo. Padre Pio sempre reforçou que a falta de clareza sobre nosso caminho é uma estratégia usada para nos desorientar espiritualmente. Essa confusão muitas vezes se manifesta de forma abrupta, levando-nos a questionar nossa missão, nossos valores e até mesmo nossas crenças mais profundas. Tudo que antes parecia certo, de repente, parece estar envolto em incertezas e dúvidas. Nesses momentos de escuridão, a tentativa de ceder ao desespero pode ser grande, mas é exatamente quando precisamos fortalecer nossa fé e confiança. Padre Pio ensinou que Deus está sempre conosco, mesmo quando não podemos enxergar o caminho à nossa frente. Ele nos guia, mesmo em meio à escuridão, e nos dá sinais que nos mostram para onde devemos ir. Manter a calma e a confiança em momentos de incerteza é um desafio, mas também uma oportunidade de crescimento espiritual. Tentação constante. A tentação constante é um dos maiores desafios que enfrentamos em nossa jornada espiritual. Mesmo aqueles de fé sólida, como o Padre Pio, enfrentaram inúmeras tentativas durante suas vidas. As tentativas aparecem de muitas formas: desejos mundanos, vícios e más influências, todas com o objetivo de nos desviar de nossa caminhada com Deus. Quanto mais intenso for o ataque, mais perto podemos estar de uma grande vitória espiritual, o que torna a resistência ainda mais crucial. A luta contra a tentação exige uma vigilância contínua. Padre Pio nos ensinou que subestimar as pequenas tentativas pode ser um erro fatal. Ao permitirmos que essas pequenas armadilhas tomem espaço em nossa vida, damos ao inimigo uma oportunidade de nos enfraquecer gradualmente. Por isso, é fundamental estar sempre alerta e buscar forças em nossa fé para resistir a essas investidas. Resistir à tentação não é apenas uma questão de força de vontade, mas de manter nossa mente e coração voltados para Deus. Sonhos perturbadores e pesadelos. Sonhos perturbadores e pesadelos podem ser uma maneira através da qual o inimigo tenta nos alcançar. Padre Pio falou várias vezes sobre como os sonhos podem se tornar um campo de batalha espiritual. Esses sonhos, que deixam uma sensação de medo ou inquietação, muitas vezes são usados para nos salvar da paz e da tranquilidade que estamos na fé. Quando esses sonhos começam a se repetir e nos atormentam, é um sinal claro de que precisamos buscar uma solução espiritual. Padre Pio recomendou que, ao acordarmos de um sonho perturbador, deveríamos imediatamente nos dirigir a Deus em busca de paz. Ele acreditava que, ao invocarmos a presença divina, as forças do mal se afastariam, e a paz retornaria aos nossos corações. Para aqueles que estão constantemente sendo atormentados por sonhos arruinados, essa orientação é ainda mais importante. A oração se torna uma arma poderosa para combater as influências que tentamos atingir durante o sono. Dificuldades financeiras inesperadas. Problemas financeiros repentinos e inexplicáveis podem ser outro sinal de que algo maior está acontecendo. Padre Pio alertou que o inimigo pode tentar nos desestabilizar financeiramente para gerar desespero e nos afastar da fé. Embora as dificuldades financeiras sejam comuns, quando elas surgem de maneira abrupta e sem uma causa aparente, é importante observar se não há uma batalha espiritual em andamento. Muitas vezes, essas dificuldades surgem justamente quando não estamos no caminho certo, como uma tentativa de nos desviar. Padre Pio ensinou que nesses momentos devemos confiar ainda mais em Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona. Mesmo em momentos de maior dificuldade financeira, a fé em Deus pode nos ajudar a encontrar soluções que não víamos antes.
Encarar esses desafios com uma mentalidade de fé, em vez de desespero, pode mudar completamente a forma como lidamos com eles. A tempestade de confiança em Deus é fundamental para atravessarmos essas com serenidade e esperança. Sensação de opressão física e mental. Quando uma sensação de opressão física e mental se instala, é difícil ignorá-la. Muitas vezes, essa opressão se manifesta como uma sensação de peso sobre nossos ombros ou uma constante nuvem de preocupações que pairam sobre nós. Padre Pio falou sobre como o inimigo tenta sobrecarregar nossa mente e corpo com essas sensações para nos salvar da paz que encontramos em Deus. O cansaço extremo e a sensação de estar preso em um ciclo de pensamentos negativos podem ser indicadores claros de um ataque espiritual. Essa opressão não é algo que devemos carregar sozinhos. Padre Pio nos ensinou que Deus está sempre ao nosso lado, pronto para aliviar nossos fardos. Ao nos voltarmos para Ele em busca de alívio, encontramos a força necessária para continuar lutando. A opressão mental e física pode ser difícil de fortalecer, mas com a fé em Deus, podemos encontrar descanso e renovar nossas forças. Desconexão das pessoas próximas. O afastamento das pessoas próximas, sem uma razão clara, é algo que não pode ser ignorado. Padre Pio enfatizou que o inimigo tenta nos isolar para enfraquecer nossa espiritualidade. Quando nos desconectamos das pessoas que nos amam, perdemos uma importante fonte de apoio emocional e espiritual. Esse isolamento pode nos levar a uma espiral de sentimentos negativos, dificultando a recuperação e a busca pela paz interior. Manter-se conectado com aqueles que nos amam é uma forma de nos fortalecermos espiritualmente. Padre Pio recomenda que, quando percebermos essa desconexão, seja necessário tomar imediatamente medidas para restaurar esses laços. O amor e o apoio dos outros são fundamentais para nos mantermos firmes em nossa fé, e permitir que o inimigo nos isole só nos torne mais vítimas de ataques estratégicos. Perda de propósito e direção. Quando a perda de propósito e direção toma conta de nossa vida, é difícil saber para onde ir. Padre Pio ensinou que esse tipo de confusão não é natural, mas uma ferramenta usada para nos desviar do nosso caminho espiritual. A perda de propósito pode nos levar a questionar tudo ao nosso redor, inclusive nossa fé e nossos objetivos de vida. Esses momentos de incerteza podem parecer insuportáveis, mas também são oportunidades para reafirmar nossa fé. São nos momentos de maior dúvida que precisamos voltar para Deus em busca de respostas. Padre Pio sempre recomendou a oração como uma maneira de restaurar a clareza e o propósito. Mesmo quando o caminho parece incerto, Deus está sempre nos guiando. Manter a confiança em sua orientação é essencial para superar esses momentos de crise e redescobrir nosso propósito. Tentação constante. A tentativa constante é uma das formas mais comuns de ataque espiritual. Padre Pio sabia que o inimigo usava a tentativa para desviar aqueles que eram mais próximos de Deus. Essas tentativas surgem de muitas formas, muitas vezes, aparecem quando somos mais vulneráveis. A tentativa de ceder aos desejos mundanos ou de seguir as influências negativas pode parecer irresistível, mas é justamente nesses momentos que precisamos estar mais alertas. Padre Pio nos ensinou que resistir à tentação não é uma questão de força física, mas de força espiritual. Através da oração e da vigilância constante, podemos fortalecer nosso espírito e evitar cair nas armadilhas do mal. Dificuldade de concentração em oração. Um dos sinais mais sutis de um ataque espiritual é a dificuldade de se concentrar durante as orações. Padre Pio alertava que, justamente quando tentamos nos conectar com Deus, o inimigo tenta nos desviar com distrações e inquietações mentais. Isso pode ser percebido como uma mente agitada, onde os pensamentos correm de um lado para outro, impedindo uma conexão profunda e sincera. Esse tipo de interferência não é acidental, é uma estratégia para enfraquecer nossa fé e impedir que encontremos paz em Deus. Quando isso acontecer, é importante não desistir. Padre Pio ensinou que a perseverança na oração é o que nos fortalece. Mesmo que pareça difícil, continuar orando, mesmo que com dificuldade, é uma forma de mostrar nossa determinação em nos aproximar de Deus. Cada tentativa de oração, mesmo nas adversidades, é um passo em direção à luz e ao fortalecimento espiritual. Medos e ansiedades intensificadas. O medo e a ansiedade que surgem repentinamente de forma intensa também podem ser um sinal claro de que algo espiritual está em jogo.
Padre Pio falou sobre como o medo pode ser usado como uma arma para nos enfraquecer e nos fazer duvidar da presença de Deus. Esses medos podem ser irracionais, surgindo sem uma causa aparente, e têm o poder de nos paralisar. A preocupação, por sua vez, nos tira a paz e nos coloca em um estado constante de alerta, dificultando a nossa confiança nas previsões divinas. O segredo para superar esses sentimentos está na entrega. Padre Pio nos lembrava que a confiança em Deus é o melhor antídoto contra o medo. Quando colocamos nossos medos nas mãos de Deus e confiamos em seu plano, podemos começar a libertar-nos dessas correntes emocionais. A fé tem o poder de transformar o medo em coragem e a ansiedade em paz interior. Sentimento de inadequação espiritual. A sensação de que não somos espiritualmente adequados ou dignos do amor de Deus é outro ataque frequente. Padre Pio explicou que esse sentimento de inadequação é uma tática para nos salvar da fé, fazendo-nos acreditar que não somos bons o suficiente para estarmos próximos de Deus. Esses pensamentos de autocrítica são muitas vezes amplificados, levando-nos a duvidar de nossa capacidade de nos redimir e de nos conectar com o divino. Entender que Deus ama a todos, independentemente de nossas falhas, é crucial para superar essa armadilha. Padre Pio sempre reforçou que ninguém é perfeito, e que o importante é estar disposto a caminhar ao lado de Deus, independentemente dos erros do passado. A sinceridade e o desejo de crescer espiritualmente são o que realmente importam na jornada de fé. Sensação de fardo espiritual pesado. Sentir-se espiritualmente sobrecarregado pode ser um sinal de que há uma batalha acontecendo em níveis que não conseguimos enxergar. Padre Pio falava frequentemente sobre essa sensação de peso espiritual, que pode se manifestar como cansaço extremo ou falta de vontade de se envolver em atividades relacionadas à fé, como a oração ou a participação na comunidade religiosa. Esse peso muitas vezes surge de maneira súbita, deixando-nos sem energia para buscar a Deus. Esse fardo não é algo que devemos carregar sozinhos. Padre Pio ensinou que, quando nos sentimos assim, devemos nos aproximar ainda mais de Deus. A entrega e a confiança na sua graça nos permitem liberar esse peso. Deus está sempre pronto para aliviar nossos fardos, e é nas nossas fraquezas que sua força se manifesta de forma mais poderosa. Conflitos relacionais inesperados. Conflitos inesperados com pessoas próximas também podem ser um sinal de interferência espiritual. Padre Pio observou que o inimigo tenta semear discórdia entre nós e aqueles que amamos, especialmente quando estamos treinando para fortalecer nossa fé. Esses conflitos podem parecer surgidos do nada e muitas vezes envolvem mal-entendidos ou pequenas questões que se tornam grandes problemas rapidamente. O segredo para superar essas situações é buscar a paz interior e a reconciliação. Padre Pio aconselhou a resolver esses conflitos com amor e paciência, evitando que o ressentimento cresça. Manter a calma e a compaixão nos momentos de conflito é uma maneira eficaz de impedir que o inimigo tenha sucesso em nos separar daqueles que são importantes para nossa jornada espiritual. Desejo repentino de abandonar a fé. Em momentos de grande desafio espiritual, é comum sentir um desejo repentino de abandonar a fé. Padre Pio ensinou que essa é uma das tentativas mais fortes que enfrentaremos, pois, ao nos salvarmos da fé, nos tornaremos vítimas e ainda mais ataques psicológicos. Esse sentimento de desistência pode vir após uma série de dificuldades, quando uma pessoa começa a questionar se Deus está realmente ouvindo suas preces. A chave para superar essa tentativa é lembrar que a fé é uma jornada, e que os momentos de dificuldade fazem parte do crescimento espiritual. Padre Pio sempre nos encorajava a permanecer firmes, mesmo quando as respostas pareciam distantes. Deus nunca nos abandona, e é justamente nos momentos de maior fraqueza que Ele nos sustenta. Perda de interesse em atividades espirituais. Outra forma sutil de ataque espiritual é a perda de interesse em atividades que antes traziam alegria e paz, como a leitura da Bíblia, a participação em missas ou a oração. Padre Pio nos alertou para esse tipo de apatia espiritual, que pode nos levar a nos afastar progressivamente de Deus sem que percebamos. Esse desinteresse pode parecer inofensivo no início, mas pode ser o início de um distanciamento mais profundo. É importante considerar esses sinais e agir rapidamente. Padre Pio recomendava que, mesmo sem sentir a motivação, deveríamos continuar a nos envolver em atividades espirituais. A prática da fé muitas vezes precede o sentimento de conexão, e com o tempo, essa falta de interesse será superada.
Pressão para tomar decisões impulsivas. A pressão para tomar decisões impulsivas, especialmente em questões importantes, pode ser um sinal de um ataque espiritual. Padre Pio anunciava que o inimigo tentaria nos levar a agir sem pensar, de modo que acabamos fazendo escolhas que nos afastam da vontade de Deus. Quando nos sentimos pressionados a tomar decisões rápidas, é importante parar e buscar orientação divina, em vez de seguir impulsos imediatos. Decisões impulsivas podem levar a tristezas e consequências espirituais profundas. Padre Pio sempre nos incentivou a buscar calma e discernimento em momentos de incerteza. Deus nos guie pacientemente, e não há pressa na jornada espiritual. O importante é caminhar de acordo com a vontade divina, sem ceder à pressão externa. Sensação de desespero inexplicável. O desespero que surge de maneira inexplicável, sem uma razão clara, é um forte indicador de que estamos sendo atacados espiritualmente. Padre Pio explicou que o desespero é uma das armas mais eficazes do inimigo, pois nos faz acreditar que não há solução para nossos problemas. Esse sentimento pode nos levar a um estado de tristeza profunda, no qual nos deixa de ver esperança em qualquer situação. Agradecimento e convite. Se você chegou até aqui, agradeço imensamente por dedicar seu tempo a assistir e refletir sobre esses ensinamentos. Se esse vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Compartilhe com seus amigos e familiares, para que juntos possamos crescer espiritualmente. Sua presença é muito importante para nossa comunidade.